Prezados alunos, prezadas alunas de filosofia. A filosofia, junto com as demais manifestações de conhecimento nas ciências humanas, tem contribuído para alguns horizontes. Quais são? Primeiro, elucidar questões da realidade que nos cerca. A filosofia é uma força de elucidação. É uma ação de inteligência para explicar, para elucidar, para definir concretamente a realidade em si e também a realidade das ideias que explicam o mundo real em que estamos vivenciando nossa condição humana. 2. A filosofia, ela elucida as próprias questões, como foi dito. Ela é uma força de conhecimento do conhecimento. Isso é muito importante e interessante. O conhecimento precisa ser definido em bases rigorosas, com senso lógico, com aprofundamento racional, para ser adequado na formulação das ideias explicativas do mundo real. 3. A filosofia contribui para estabelecer um legado de pensamento crítico. O pensamento que não aceita a banalização da explicação das coisas. O pensamento que vai além daquilo que é óbvio. O pensamento que tenta investigar a verdade. O pensamento que supera os construtos ideológicos. O pensamento que avança no sentido de detalhadamente estabelecer uma compreensão minuciosa dos fatos, da realidade e da própria ciência do pensar. 4. A filosofia ajuda no sentido de expandir o potencial do exercício racional. Ela é uma força de conhecimento pautada na razão. Já lá na Grécia Antiga, como vimos, havia essa preocupação de sair de um cenário de determinação mítica para um cenário de afirmação do logos, da razão pura, a razão que crê na sua capacidade e competência de avançar no sentido de construir os sentidos explicativos da ordem natural e da ordem social. E ela visa, a filosofia, validar aproximações do exercício da inteligência com a realidade, para alcançar possibilidade de definição de verdade. Superando o nosso momento inicial de reflexões sobre a filosofia grega, onde estivemos olhando o pensamento dos pré-socráticos, dos sofistas, de Sócrates, Platão e Aristóteles, entraremos agora numa reflexão sobre a filosofia helenística. Essa filosofia helenística, ela representa uma transição da antiguidade clássica para a Idade Média cristã. É um período de transição entre aquele momento inaugural da filosofia grega, que tem o seu apogeu, que tem o seu ápice na figura de Sócrates, Platão e Aristóteles, os três grandes pensadores do mundo filosófico grego antigo, para o mundo da filosofia cristã, onde vai haver uma aproximação no contexto da Idade Média entre a herança cultural filosófica grega, de um lado, e do outro lado, a herança judaico-cristã. Isso terá um nome, inclusive, no mundo medieval, que será inicialmente a experiência da patrística e em seguida nós teremos a experiência da escolástica. O termo helenismo é um termo que surge através de um pensador alemão chamado J.G. Droysen, um historiador alemão. Ele cunhou essa expressão helenismo e ela está designando um processo através do qual a influência da cultura grega vai se expandir na região do Oriente Próximo por força da ação política imperialista de Alexandre, 356 a 323 a.C. Por exemplo, há um fenômeno que mostra o poder dessa ação política de Alexandre e desse processo de expansão da cultura e do pensamento grego. A língua grega se torna efetivamente a língua comum, assim como a moeda nos territórios conquistados. Então essa aproximação do pensamento cultural grego com outros cenários de pensamento e a influência desse pensamento grego em outros contextos territoriais, em outros contextos sociais e culturais, é aquilo que nós definimos como helenismo. O grande centro político e cultural desse império é justamente a cidade de Alexandria, que é um centro cultural cosmopolita, que evidencia bem essas aproximações de cenários culturais diversificados, formando um sincretismo cultural bastante interessante
e bastante ainda hoje desafiador para se pensar o processo de fusão e aproximação das culturas e de formas diferentes de pensamento. A produção científica em Alexandria é algo que deve ser destacado no contexto do que estamos chamando de helenismo. E eu quero aqui agora, nessa hora, apresentar alguns pontos dessa produção científica naquela cidade de Alexandria. Primeiro, a geometria, a figura de Euclides ali e a base da geometria clássica. Isso já seria um exemplo extraordinário de avanço do progresso do conhecimento. Segundo, medicina. Temos ali a figura de Herófilo estudando as questões das funções do cérebro. Isso também foi um dado positivo em termos de avanço cultural, de avanço de pensamento no contexto da cidade de Alexandria. A linguagem, através de Dionísio Trácio, que é o elaborador da primeira gramática de língua grega. Esse é outro fato também bastante interessante. A astronomia, 4, Aristarco de Samos, o modelo heliocêntrico de cosmos, uma ideia bem avançada para a época, se pensarmos inclusive que na Idade Média teríamos uma perspectiva de explicação do funcionamento do mundo cósmico através do conceito geocêntrico, a Terra no centro. Mas depois tivemos a superação desse conceito pelo conceito heliocêntrico, o Sol no centro. Mas já lá nessa universo cultural da Alexandria, no mundo antigo, se tem ali na figura de Aristarco de Samos essa concepção heliocêntrica do cosmos. E a geografia, com Erastótenes, uma produção de mapas. Então havia várias produções de inteligência, manifestação de razão, analisando esse mundo e estabelecendo os critérios da sua contribuição e o seu legado cultural. Uma introdução ao modelo cultural helenista nos levaria na seguinte direção. Havia ali uma preocupação centrada na ética. Esse modelo de cultura se preocupa com a ética, o elemento existencial. A filosofia não é muito mais teórica nesse instante. Ela está voltada para a afirmação do comportamento moral e ético do ser humano. Uma especialização crescente do conhecimento. Esse é outro elemento. Algumas esferas de compreensão da realidade vão se separando da filosofia. A filosofia vai ficando cada vez mais dentro da sua perspectiva de trabalhar as possibilidades de esfera do conhecimento, 1. E 2, estabelecer um desdobramento na vida social do ponto de vista da afirmação da ética a partir de valores e princípios de virtude. Estudos filológicos também aparecem nesse momento, estudar o sentido das palavras. Bibliotecas e centros de pesquisas aparecem para o desenvolvimento da ciência. E também temos comentários bastante significativos do legado filosófico-cultural de Platão e de Aristóteles. Então, esse mundo helenístico é um mundo muito rico, é um mundo muito complexo, é um mundo muito interessante no que diz respeito a desdobramento de ideias. Nós estaremos mais adiante olhando algumas questões relativas ao epicurismo, o estoicismo e o ceticismo.